Repita comigo essa oração. Eu creio na Bíblia. Ela é a revelação de Deus. Revelação de Deus para mim. Eu quero ouvir o que ela diz. E eu quero seguir os seus ensinos. Em o nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, nessa última semana, Cláudia e eu tivemos a oportunidade de visitar a nossa filha mais nova e a sua família. Tivemos um tempo extraordinário, principalmente com os nossos netos menores, Wilton e Winter. Muitos de vocês nos acompanharam, nos acompanham e sabem da história da Winter. Ela está com 3 anos e meio, em dezembro faz 4 aninhos. Mas quando a sua mãe estava grávida, os médicos avisaram: sua filha provavelmente não vai sobreviver ao parto. Muitas áreas pulmonares, artérias e coração não estão desenvolvidos como deveriam estar. Então, o parto estava marcado para o dia 19 de dezembro de 2019. Toda a família reunida, ambos os lados. Estávamos todos lá. Enquanto esperávamos no parto, havia um livro para nós escrevermos alguma coisa. Não sabíamos o que esperar, então o que eu escrevi? Oi, Winter. Esse é o seu avô, Renato. Nós ainda não nos conhecemos em pessoa, mas parece que eu já a conheço muito bem. Você é muito amada, menina. Todo mundo, toda parte. Nós estamos aqui, unidos como família, esperando conhecer você em pessoa, se Deus quiser. Então, aperte o cinto. Fica firme. Nos vemos em breve. Em nome de Jesus. Vovô Bernardes, dezembro 19. Então, isso foi que escrevi naquela hora. Queria que você soubesse que ela sobreviveu ao nascimento. Os anos se passaram e todo ano ela tinha que fazer muitos acompanhamentos, coisas artificiais, né? Artérias, válvula e não sei mais o que, peito aberto e tudo mais, entubadas e tudo mais. E depois de notícias boas que nos últimos 2 anos ela não teve que fazer a operação, 2 assuntos, 2 questões continuaram. Mas nesse processo, os dias, as semanas, os anos, nós vimos o seguinte, que aquilo ali estava se tornando um ponto de inspiração e de fortalecimento para a nossa fé. Individualmente, como família, somos iguais, não somos melhores que ninguém, mas nós possamos ver a ação de Deus naquele processo, graça e misericórdia. Mas depois desses 3 anos, ainda 2 questões estavam sem resolução. Uma questão é que ela não engolia alimento, ao ponto que eles tiveram que inserir um tubo pelo seu umbigo para alimentá-la, com fórmula e coisas assim. E os médicos fizeram muitos exames e não descobriu nada. Estava tudo perfeito. Da mesma maneira que ela não conseguia engolir, ela enganava a gente. Pegava a comida, ficava, né, na bochecha aqui escondida, e de repente tinha que jogar fora, mas não engolia. Mas eles disseram, não tem nada errado com o seu sistema. E também não falava. Então, ela entendia tudo, aprendeu os sinais, mas não falava. E outra vez, exames, tudo está perfeito. Eles disseram, provavelmente é um trauma, por causa dos tubos, aquele negócio de vários dias, e tira e põe tudo, ela tem receio de engolir e também de falar, mas o seu sistema está funcionando. E aí, nós tínhamos que aprender um pouquinho dos sinais, né? Até hoje ainda sei alguns, mas a maioria não sei nada. Ela fica nervosa quando eu não estou entendendo o que ela quer falar, né? Qual é o ponto de compartilhar tudo isso? Ela nos lembrava de um desafio, nos lembrava de uma adversidade, uma deficiência. Mas para seus pais, seus avós, tios e primas, ela se tornou uma amostra do poder e misericórdia de Deus. A cada vez que nos encontramos. É uma festa só. Quando nos encontramos, ela e seu irmão, desde que a gente chega, né, eles se aproveitam da gente. Não imagina, né? E, dessa vez, quando nós chegamos,
Nós já tínhamos sabido que isso estava acontecendo, já pelo portal algumas vezes ouvido isso também. Mas vemos que as palavras estão se multiplicando. Comendo que nem gente grande. Ainda continua a ser alimentada pelos tubos, porque ela queima muitas calorias fazendo esforço para a respiração. Então ela tem que ter mais alimento. Mas está comendo de tudo conosco, né? E aquela coisa. Mas agora o falar também. Mamãe, papai, bem alto, né? Não deu certo de falar vovô ainda, não conseguiu fazer isso. Mas a frase favorita é I love you, do jeito dela. E uma que parece que ela nasceu no Rio de Janeiro, carioca, né? Yes! Não, yes! Ela nem sabe por que nós estávamos brincando com ela, né? Mas muito bom esse momento, né, que nós vimos o poder de Deus trabalhando. Pela graça de Deus, a recuperação vai. Nós não sabemos o que o futuro tem guardado. De acordo com os especialistas lá na Califórnia, onde ela é tratada, onde era um lugar especial, eles dizem que a pessoa mais velha até hoje viveu até 21 anos. Nós queremos que o Winter vai quebrar esse recorde. Em nome do Senhor Jesus. Orando. Quarta-feira nós fomos domingo nós fomos à igreja. Chegamos no sábado, no domingo fomos à igreja. Ela e o seu irmão pareciam donos da igreja. Conheciam todo mundo, cada cantinho, cada buraco, correndo para suas classes, né? Para fazer isso. Olhos acertos, alertas, uma alegria total. E na quarta-feira voltamos, como a nossa igreja tem um programa para crianças, eu mencionei antes que os pais estavam presentes, ali estava. E eu estava sendo o pai da semana. Eu fui com um deles, estive ali, né? Fiquei impressionado, porque eles tinham praticado, pais, preste atenção, eles praticaram, nós vimos lá, a Cláudia ajudou também nessa semana, junto com Raquel, mas eles praticaram um versículo, aquele de Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em inglês, a letra A, né? All have sinned. Então, impressionante. As crianças sabiam aquilo, mãozinha, né, para dizer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os pais juntos ali. Quero encorajar você a participar nessa jornada também. Foi muito, muito, muito bom. Mas chegamos ao culto. Obviamente diferente do nosso culto, né? Eles não são barulhentos como a gente, né? Todo mundo reverência, aquela coisa. Mas uma igreja contemporânea, mas muito agradável. E antes mesmo do pastor pregar, porque essas informações, aquelas experiências de estar com o Winter e com o Elton, estavam mexendo comigo. Eu não compartilhei muito, né? Estou aqui alegríssimo que a Cláudia está aqui presente, né? Nós não combinamos, né? Eu fui tocado mesmo antes do pastor começar a pregar. Porque por 3 anos e meio, quantas curvas em nossa vida em função da saúde dela? Sua luta não terminou. E a questão que a gente sempre trata é como continuar firmes e fiéis durante os dias, semanas, meses, lentos, sem saber o que nos espera no futuro próximo. E eu lembrei de vocês. Quantos de vocês têm lutado com situações longo prazo, não sabendo o que o futuro tem para nós? Quando o pastor abriu a mensagem, a palavra, ele estava pregando de uma prisão. Então, ele, através do vídeo, ele pregou sobre Hebreus 4, 14 e 16, que nós lemos aí. Eu não me lembro das palavras dele, mas eu sei que aquela palavra me tocou profundamente. Eu bebi aquela mensagem. Ele foi muito eloquente e ungido. Como eu disse, não me lembro das palavras, mas o Espírito Santo falou ao meu coração. Fique firme. Eu creio que essa é a palavra que ele tinha para mim compartilhar com vocês. Fique firme. Fiquem firmes. Mesmo em meio a tribulações. Você não está só. Jesus está com e por você. Esses princípios falaram muito forte, por isso nós estamos aqui. Nós lemos 14 e 16. Contexto. Talvez você esteja familiarizado com Hebreus, mas é possível que não. Então vamos lá. Contexto. Nós não sabemos, quando eu falo nós, os estudiosos, os escolares, os que fazem pesquisa, nós não sabemos a que cidade, que região, que cidade que foi o recipiente dessa carta. Pelo conteúdo, nós sabemos que eram judeus convertidos, espalhados pelo mundo, mas judeus convertidos, seguidores de Jesus. E pessoas que não tiveram o privilégio, como você e eu,
de ouvirem, verem a Jesus individualmente. Eles receberam assim através dos apóstolos. Nós não temos o privilégio, espiritualmente sim, o Espírito Santo de Deus conosco, mas de olhar nos olhos, de ouvir a voz, de poder tocar em Jesus. Mas eles ouviram a mensagem através dos apóstolos. E essa carta revela, pela maneira como o autor escreve, que esses ouvintes tinham um conhecimento do Antigo Testamento, o sistema de sacrifício, do templo, com o lugar santo, a congregação lá, lugar dos homens, lugar do sacerdote, e também lá o santo dos santos. Nós falamos muito sobre isso, o véu, que separava, já não separava. É um lugar especial, muito especial, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas o que mais nós sabemos? Nós sabemos que esses recipientes eram pessoas que estavam sofrendo, e sofrendo muito. A história nos fala, o imperador Nero, no ano 64 depois de Cristo, quando ele queimou a cidade, culpou os cristãos. O imperador Cláudio, outro também, que expulsou aqueles cristãos daqui da cidade de Roma, entre outras coisas. Mas não era só isso. Além de estarem sendo perseguidos por causa do fato de seguirem a Jesus, os próprios judeus não convertidos os expulsavam das suas sinagogas, das suas escolas, das suas instituições. Famílias os rejeitavam. Então eram pessoas em sofrimento. E o resultado disso? Isso causava o seguidor de Jesus opções, né? E uma das opções era de com aquela sombra da morte pesando sobre o fato de que eles estavam sendo perseguidos por seguirem a Jesus. Eles tinham aquela questão, né? O que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos lidar? Desânimo entrava. Perder o entusiasmo quase que imediatamente. Pararem de crescer também. Discernimento espiritual nenhum. Ausente das reuniões, lá em Hebreus fala, vocês não abandonem as reuniões, os cultos, as orações, os grupos pequenos, não abandonem. Mas isso acontecia, o sofrimento faz isso às vezes. A gente se isola. Nas horas que nós mais precisamos, a gente dá um passo atrás. Parece que eu vou ficar sozinho, né? Quando eu estiver bem, eu volto. Não é assim que funciona. Mas o sofrimento causou isso a eles. O sofrimento às vezes nos causa isso. Então, o que é que nós aprendemos aqui nesse texto, nesses 3 versículos? Eu creio que 3 verdades absolutas, fundamentais, que nós precisamos tomar posse. Você está sofrendo? É a curto ou longo prazo? É a questão de saúde sua, familiar, seu filho, sua filha? É uma questão de relacionamento? É uma questão de um lar que está em chaos? O que você está lidando nesses dias? É uma questão financeira? Eu estava conversando com o irmão, falando como esses dias têm sido difíceis para as pessoas que trabalham, com pessoas contratistas ou que prestam serviço, como tem que estar difícil esse momento. E aí? Há quanto tempo? Como vai ser? O que vai acontecer? Então, se há um sofrimento, eu creio que esse texto aqui nos dá 3 bases, 3 princípios que tomamos uma posse. Primeiro, fique firme. Fique firme. Não desanime. E eu vou expandir isso um pouco mais. Segundo, Jesus entende. Eu estava pensando em inglês. He gets you. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você está passando. E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. E por último, aproxime-se de Deus. Então, fique firme. Jesus sabe o que você está passando. E aproxime-se de Deus. Versículo por versículo. Primeiro, fique firme. Olha o versículo número 1. Não sei se podemos colocar, Ashley, eu não pedi a você antes, mas se possível, um versículo de cada vez, se for possível. Portanto, versículo 14, pode olhar na sua Bíblia também. Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que confessamos, que professamos. Olha, ele está dizendo, não abra mão da sua fé, porque você tem um grande sumo sacerdote. Fique firme com a sua confissão, fique firme no seu compromisso e confiança em Deus.
Então, pastor, você está dizendo que quando eu estiver passando uma tribulação, eu tenho que me fazer mais força? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero que você fique firme, porque você não está só. Você não está só. Você tem um grande sumo sacerdote, Jesus. Pode manter o versículo no início aqui na tela, por favor, Ashley. Mas o que nós podemos aprender aqui? Sumo sacerdote. De novo, provavelmente você já sabe, mas se não sabe, vamos rever, vamos aprender aqui juntos, e os que já sabem, vamos rever. Sumo sacerdote era o principal dos sacerdotes, naquela linhagem, né? Os sacerdotes que ofereciam sacrifício. Mas o sumo sacerdote tinha uma responsabilidade única. Lá no templo, os átrios, depois o lugar santo, depois o santo dos santos. Naquele lugar santo dos santos, somente o sumo sacerdote podia entrar. Ele entrava na presença de Deus, com incenso para adoração, estava ali. Ele tinha uma roupa bem assim longa, lá embaixo, nas bordas do seu vestuário, haviam sinos. E ele andava e os sininhos batiam, né? Havia uma corda amarrada aos seus pés também. Para quê? Não para prendê-lo, mas para lá as pessoas estavam de fora, davam corda e ele entrava, né? Por quê? Às vezes a presença de Deus era tão forte que eles morriam. Aí puxavam, parou de fazer barulho com o sininho, puxa de fora. Mas estavam na presença de Deus. E havia um véu, uma vez por ano. Para quê? Para orar pelo povo, para apresentar sacrifício pelo povo, e por ele também, porque era um pecador. Mas o que esse texto está dizendo para nós? Oh, gente, nós estamos muito além disso, porque nós não temos um sumo sacerdote que humanamente entra aí na presença de Deus assim, cheio de medo, né? Com receio, não sei se eu vou conseguir voltar daqui por causa do meu pecado, o pecado do meu povo, mas nós temos um sumo sacerdote que ele não entrou uma vez, ele adentrou os céus. Jesus, o véu que separava já não separa mais. Quando Jesus foi crucificado, o véu foi rasgado lá de cima até embaixo, abriu o caminho, o acesso a Deus. Notou isso? E é este sumo sacerdote, o Filho de Deus, que está ali conosco, intercedendo por nós. Nós temos alguém que fala por nós. Nós temos um defensor, nós temos um advogado que lembra: pai, olha lá o que o menino está passando, o que a menina está passando, o que o homem, o que a mulher, o que a família. Olha, Senhor. E você acha que Deus não vai ouvir a voz do sumo sacerdote, Jesus Cristo? Absolutamente sim. A palavra de Deus fala que Ele intercede por nós, não é só nas crises, 24/7, todo o tempo, ali assentado direito do Pai, diz: ó, Senhor, eu morri por ele, olha, o meu sangue cobriu essa vida, ó Senhor, nós vamos cuidar dele, vamos estar, amém? Então fique firme, porque Ele pode fazer isso, Ele fez isso por nós. Mas segundo, versículo de número 15, agora fala um pouquinho mais sobre o sumo sacerdote. Não só ele adentrou aos céus, mas também diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Voltando à pregação de domingo, que nós estávamos ouvindo, esse pastor estava pregando de uma prisão. Essa igreja tem um ministério na prisão, e eles têm um pastor no presídio. Parece um presídio bastante grande, havia 2.000 presos naquelas reuniões que eles estavam trabalhando ali, né? Mas ele falou: olha, por mais que eu queira, eu não sei o que vocês passam como prisioneiros, mesmo convertidos na prisão. Mas o pastor da prisão é alguém que foi prisioneiro um dia também. Então ele sabe o que você passa, ele entende. Mas o que nós temos aqui nesse texto nós temos um sumo sacerdote que sabe o que nós estamos passando. A palavra de Deus fala que Jesus passou por tudo, mesmo que a gente não está registrado. Mas imagine, ele era um bebezinho, nem dava trabalho aos pais ainda, nem corria por todo lugar. Mas você lembra que Jesus, 2 aninhos, ele e os pais tiveram que fugir para o Egito, porque Herodes estava atrás para matá-lo? Imagine, depois ele não pode voltar à sua cidade natal, vai para outro lugar, lá em Nazaré, lá no norte, para ser trabalhado e criado ali. Aquele que cultivou relacionamentos tão íntimos com seus discípulos, né? Aquela multidão, mas quando Jesus foi um pouquinho mais firme e falou para eles que a vida de segui-lo, você tinha que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, muita gente foi embora. Quando ele falou: você tem que comer a minha carne e beber do meu sangue, pessoas foram embora. Ele chegou a falar com os seus discípulos: vocês também não querem ir embora?
Porque ele pensou sozinho, de multidões para ninguém. Traído pelos aquele um dos seus discípulos que ele havia mais investido e levantado, como Pedro. Então ele viu tudo isso. Quando ele estava em luta ali no jardim, eu estou apenas pontilhando alguns pontos, ali no jardim do Getsemane, prestes a ir para a cruz, aquela angústia, fala que sua angústia era tão grande que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Você imaginou a angústia? Oh Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Por que, Senhor, essa cruz? Mesmo não entendendo, às vezes, a vontade de Deus, estava pronto a seguir firme. O ponto é, há alguma coisa que ele não saiba que nós passamos? Não. A palavra de Deus sabe, ele entende a gente. He gets us. Ele nos conhece profundamente. Ele sabe o que você está passando. Talvez ninguém mais possa entender ou saber, mas ele sabe o que você está fazendo, você está passando. Adversidades que aparentemente não saem, sempre a angústia, né? Dia após dia, mesmo desafio está aí com você. Doenças terminais, absurdas. Esse negócio de câncer terminal tem mexido, dado um nó na minha cabeça, né? Com toda a confiança no Senhor. Mas, Senhor, é duro demais isso. Como é que você trabalha isso? Estou orando, eu pedi à família uma oportunidade de visitá-los, né? Estou esperando uma resposta, talvez se eles me derem a resposta, quero estar amanhã lá com o pastor Marco, uma vez ainda, estar juntos e ouvir a sua voz e abraçá-lo, estarmos juntos. Mas isso mexe com a gente, como é que a gente lida com essas coisas, Senhor? Futuro incerto, um rombo nas finanças, o que eu vou fazer, Senhor? Na próxima semana, no final do mês, o que será do meu lar, Pai? O que será do meu cônjuge, dos meus filhos? Vão crescer no seu temor, vão ficar no caminho. Senhor, como é que é isso? Da saúde, Pai. Agora eu te digo, fique firme, porque Ele te entende. Fique firme porque Ele está com você, mas fique firme porque Ele sabe o que você está fazendo. Você pode confiar. Alegre-se, lembre-se. A palavra aqui não é dizer, está sofrendo, fica mais forte. Está sofrendo, sabe, olha, você não está só. Você tem alguém com você, e alguém que conhece a sua dor profundamente, nos maiores detalhes, porque ele passou por tudo, e sem pecar, vou dizer, sem desanimar, sem desistir, de manter-se firme. Mas por último, então fique firme, ele te entende, aproxime-se de Deus. Até agora é tudo que Deus faz, é você tomar posse da promessa, né, de que você não está só. Você tem um grande sumo sacerdote, até agora. Mas essa última parte, tem uma parte que cabe a você e a mim. Qual é? Aproxime-se de Deus. Dê o passo. Ele já está com você. Vá em direção dele. E eu creio que aqui é uma razão. Assim o versículo 16. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Vai com ousadia. Voltando para o Winter e o Wilton, uma coisa que mais me alegra todas as vezes, não importa onde a gente encontra. Encontrou, estavam saindo da igreja, saiu da classe, viu lá de longe, vem correndo e abraça as pernas. Que coisa tremenda, gente. Como é que você resiste isso, vovô, vovó, vocês que são avós? Como é que você resiste isso, papai e mamãe? Como é que você resiste a um negócio desse? Tremendo. Ele está dizendo, aproxime-se, mas com o quê? Com confiança. Eles não estão preocupados se a gente vai receber ou não, eles vêm com todo, e aí você sabe, abre o braço e segura, né, Rosalvo? Então, tome posse disso, aproxime-se do trono com confiança. Confiança, para quê? Duas coisas, a fim de recebermos misericórdias, é a primeira. Que é a misericórdia? Nós sabemos, né? Justiça você faz e paga o preço. Misericórdia, você comete um erro, mas não paga o preço. Então, a ideia é você aproxima-se de Deus. Porque, às vezes, não é sempre, mas às vezes nós estamos em situações que nós mesmos criamos. Ouvimos a voz de Deus e não cumprimos. Alguém estava compartilhando comigo sobre a palavra do pastor Glauber no domingo passado, que aqui esteve nesse púlpito, ele falando, né, que às vezes o Espírito Santo de Deus já revelou coisas para nós, e nós não estamos cumprindo, estamos desobedecendo. Com consciência, a gente sabe o que fazer, mas a gente não obedece. Então, às vezes, nessa hora, eu chego, Senhor, eu estou aqui, não é porque você não tenha me alertado antes, essa situação não é porque você não me deu direção, mas eu ouvi a sua direção e resolvi seguir um outro caminho. Eu ouvi a sua palavra, mas eu não obedeci aos seus ensinos. Aí eu peço misericórdia. Ô Pai, não me trata como eu mereço. Então, esse é
Para que nos aproximamos? Aproximamos, Senhor, misericórdia, Pai, se for o caso. Ou então, se não foi nada da sua parte, aproxime-se do trono com confiança para a próxima parte, a fim de encontrarmos graça. O que é graça? Favor imerecido. A gente não merece, não tem nada a ver. Senhor, dá além daquilo. Seu olho, vá pelo seu amor somente, pelo seu amor incondicional. Dá graça, Senhor, sobre a minha vida nessa situação. Refletindo sobre o winter e talvez situações semelhantes, essa semana mesmo um pai, um parent, né, escreveu dizendo: nosso filho está sendo diagnosticado com X de situação. O que nós vamos fazer? Naquele momento, aquela palavra ficou fundo comigo, não respondi. Espero que essa pessoa esteja ouvindo essa palavra. O que fazer quando o médico diz que não tem jeito? O que fazer quando o médico diz que é terminal? O que a gente faz quando o médico diz que o nosso filho nunca irá falar? Fizemos vários vídeos, né? Papai, vovó, as corujas, a gente tem vídeo para ver a bichinha falando, né? Eu assisti uma classe de terapia, fonoterapia dela, e eu não podia ficar na sala junto, né? Então, a gente tinha aqueles espelhos de duas, não sei como é que chama, aqueles espelhos, né? Você podia ver e ouvir do outro lado. Eu fiquei ali, né? Eu ficava impressionante. A professora falando, né? Ensinando ela a abrir os lábios, fazer os sons e tudo mais, né? E então ela foi a pessoa que foi caçar, né? Então foi caçar um bear, né? um urso, né? Então ela abria a boca lá, aí a última palavra favorita dela ele foi hunt, de caçar, hunt. E ela fala hunt. Impressionante, eu fiquei impressionado, né? Quem disse que ela não queria falar, né? Ainda clamou o nome de Jesus. O que fazer quando o médico disse que a minha filha, o meu filho tem um tempo máximo de vida? O que fazer quando os entendidos dizem que o seu casamento acabou? Ou quando alguém fala, seu ministério acabou, não tem retorno? O que fazer quando as finanças chegam ao fundo do poço? As reservas já acabaram e não tem para onde recorrer. O que fazer? O que fazer quando não tem mais jeito? Aproxime-se de Deus. Com confiança. Para quê? Para misericórdia, para a graça de Deus. Aproxime-se do trono da graça. Como? Com toda a confiança, com toda a ousadia. E encontre a graça que você precisa. Eu creio que a palavra do Senhor para vocês, eu creio que o Espírito Santo estava colocando no meu coração, é o seguinte: estão sofrendo? Estão sendo desafiados? Fiquem firmes. O Senhor entende o que você está passando. Aproxime-se do trono de Deus. Não é hora de fazer mais força. É hora de correr para o Pai, cujo caminho já foi aberto através de Jesus. Amém. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, alguma necessidade, uma palavra, uma oração, uma direção, eu vou permanecer aqui alguns tempos, eu posso apontar você a alguém para orar com você, conversar contigo. Caso você queira anotações da palavra de hoje, não está a palavra por palavra, nós temos aqui à direita e à esquerda disponíveis para você. Mas até que nos encontremos outra vez, recebam a bênção do Senhor. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém.